porque a ativação do medo, ela é exatamente, e numa situação de mudança social, as pessoas não sabem para onde está indo e aonde esse discurso incide. Mas a minha proposta, que é um pouco a proposta para a academia, por um lado, que eu tenho tematizado isso internamente, para o movimento, que eu acho que já abraça de certo modo, e para os mandatos progressistas, é que a gente consiga se aliar aos evangélicos progressistas de um modo mais orgânico, porque nos jogos de visibilidade e invisibilidade, os que têm a maior visibilidade são esses evangélicos que estão com essa pauta. E eles têm uma estratégia muito interessante que eu acho que é um ensinamento para a gente de algum modo, para os progressistas, que é a seguinte: eles vão colocando na pauta, em projetos de lei, que a gente está fazendo acompanhamento dos projetos de lei durante 3 legislaturas desses parlamentares da Frente Parlamentar Evangélica, né? Para dizer que eles, no Congresso, são uma coisa que tem interesses denominacionais, religiosos, mas também interesses econômicos e político-partidário que estão ali em jogo, né? Eles constituem uma força, uma coisa, e a diversidade dos evangélicos não está ali representada em termos das vozes, né? Isso está na sociedade, porque tem os conservadores, os mais de direita, e tem também os progressistas, né? Então a proposta é a gente conseguir assim, dar visibilidade a partir das pesquisas no âmbito acadêmico, digamos assim, no movimento e organicamente a pensar isso para os mandatos, porque a gente estava acompanhando, por exemplo, nesse Plano Nacional de Participação Social, que foi um decreto da Dilma do ano passado, né? Que era um decreto da maior importância em termos da manutenção e do desenvolvimento da democracia, nesses termos que você estava colocando inicialmente, né? E que vários políticos se contrapuseram a isso, e em massa os parlamentares evangélicos, lembrando que são 84 na frente hoje, né? Sendo que o Rio de Janeiro é a maior bancada evangélica, né? São 1/3 da bancada carioca é evangélica, né? O que é bem impressionante, né? E aí eles colocaram se contrapuseram de modo veemente ao avanço desse programa, dizendo, inclusive, a gente fez uma entrevista com o pastor Everaldo aí, sei lá, no mês passado, e ele falando justamente que o plano, operando por essas retorções também, que o plano ele era um absurdo, que tirava o poder do parlamentar, e porque esse era interesse de grupos LGBT que queriam botar banheiro para transexuais nas escolas, né? Então, nesse sentido, esses evangélicos progressistas, chamados evangélicos da missão integral, né? Eles se articularam, escreveram uma carta que foi absolutamente bombardeada. Aí o deputado Haroldo de Oliveira, da Frente, denunciou esses evangélicos, porque o nível de intolerância é com o outro, seja ele onde ele estiver. Sim, a Rede né? Fale, por exemplo, que é uma espécie de teologia da libertação evangélica, com a qual a gente tem contato. Isso. E que a gente tentado dar visibilidade para fazer a disputa, inclusive, com os fundamentalistas. Exatamente. A Rede Fale é bastante discriminada. O pastor Henrique Vieira, ele sofre um bullying permanente desses pastores fundamentalistas religiosos, porque eles também querem abafar as vozes dissidentes dentro da própria comunidade evangélica. Exatamente. Não, perfeitamente, Jean, porque é nesse sentido assim de as pesquisas vão dando empoderamento, que eu vejo que em termos assim das pesquisas, as várias que estão sendo feitas da Frente Parlamentar de Terreiros e as várias pesquisas sobre os afro no Brasil, vão empoderando de algum modo, vão dando visibilidade aos trabalhos, vão tirando desse anonimato e desse comprometimento social no qual historicamente foi colocado, né? Então, aí o Haroldo de Oliveira fez uma denúncia e tem um conteúdo da carta que não vai dar tempo de ler aqui porque não é o caso, mas eu estava pensando nesses grupos, porque as pesquisas mais recentes, quer dizer, desde há 2 décadas, as pesquisas que estão falando de participação social, a maior participação social das pessoas está ligada às redes religiosas. A participação política é baixa, a gente vê o nível de discriminação que aparece nessas pesquisas em relação aos políticos, né? Aos policiais, aos políticos principalmente, ao judiciário veio crescendo. E aonde mais a participação social organizada é nos segmentos religiosos, né? Então, da importância da gente se reunir e ativar essas redes para eles estarem cada vez mais organicamente
eu acho que junto ao mandato, né, ao seu mandato, a outros mandatos progressistas, ao movimento e aparecendo nos trabalhos acadêmicos também, que vem enfatizando pela gravidade do que é também, né, os evangélicos, esses fundamentalistas, mas lembrar que e a gente tem pensado muito nisso, né, porque a gente dá voz a esses fundamentalistas também, numa de denunciar, e de algum modo também amplia a força. A gente falou disso numa reunião sua, né, que na década de 90 essa coisa da violência no Rio tão grande, e saiu uma capa da Veja que era o rosto daquele traficante Fernandinho Beiramar. E aí foi uma comoção tão grande que deu nos grupos de direitos humanos, porque isso, sabe, empoderando o cara, de repente aparece na capa quem mora nesse lugar ser o ícone do sucesso. Então a mídia começou a deixar de falar do nome das facções, né? Então pensar estratégias que a gente possa disputar nesse sentido também, né? E só para mostrar umas imagens aqui para vocês, que a gente tem várias imagens aí desculpa aqui a gente pensou da caminhada mais recente aqui, da 8ª caminhada, né, que a gente tem registro aí desde da primeira, né, a Ivani, que foi muito bonita, foi um sucesso essa caminhada também. Foi linda. Aqui, várias pessoas de várias religiões da juventude reunida, pessoal também desses evangélicos, da judaica. Ali, meu amor, graça. Inclusive. Isso é fundamental, Cristina, articular essas teologias políticas progressistas, não as teologias políticas reacionárias, né, conservadoras. Isso estratégico nesse momento. A Igreja Católica, que nós precisamos apoiar, porque eles estão todos silenciados. As pesquisas não falam, uma coisa que me incomoda é que as pesquisas não falam, é que esta agenda conservadora, ela foi impulsionada por razões eleitorais de setores de esquerda. Muito claro. Com a entrada do... sim, mas eu falo disso. 2002 foi a chegada das minorias. Até o pessoal com relação ao Daciolo, dependendo de qualquer razão, não era todo o pessoal que seria de chupou. Não, mas o Daciolo foi prontamente expulso, né? Você foi contra até a entrada dele. Sim, claro. Mas por conveniência de alguns setores, né? Então, se você observar, o que me tira do PT, porque o desfile do PT é o acordo com o Crivella. Me pulou agora 2 meses. Quando eu fui encontrar com você, depois da caminhada, primeira caminhada, que eu chego do seu lado e vejo o Crivella do seu lado, ele nos recebe com ele aqui na Praça 15, eu não tenho lugar para mim. Meio-dia, gente. Então, um pouco isso que Deixa eu eu falar. esse acordo também foi funcionário por aí, né? Estão registrados aí as observações. Deixa as fotos rolando, quem quiser ir olhando. A gente está fazendo um papo sobre conjuntura, né? Eu acho que a gente vai entrar nisso. Nós estamos blindados com isso. Isso, eu acho que a gente podia esperar um pouquinho. Essa ação aí. Só um instantinho, deixa a gente ouvir o ensino na casa. Em Brasília. Foi. Essa hora é uma hora que não tem sombra. Aí é esperteza. A Benedita passando ali já do lado. Pronto. Essa ação foi linda. Essa ação foi muito Ela bacana. Tem deixou de ser registro. ministra ontem, justamente no trabalho do Cunha, ela era contadíssima. Aí a Nilma, pá. Cononia, por favor. Cononia. Ô, Evonia, por favor, cononia, tá? Conversa, na verdade, eu falo de uma encruzilhada de relações, né? Eu estou usando a encruzilhada porque faço parte do Fórum Ecumênico Arcos Brasil, a nossa organização, na verdade, está nessa frente do Fórum Ecumênico Arcos Brasil. E várias coisas de que o Jean falou, nós estamos na mesma pauta, em algumas agendas comuns, inclusive mobilizando coisas em comum, como é a nossa interlocutora lá com você, através do Cambic. E eu só queria acrescentar nesse nosso papo de conjuntura, que teve várias frentes colocadas, que
um pouco tinha a ver com esse aspecto que o Padre estava colocando, que desde a carta do Lulinha Paz Amor houve um retrocesso muito grande dos movimentos sociais, essa história de ir para a rua, agora estamos tentando, não é à toa que nós estamos tentando resgatar agora. E esse resgate não está fácil. Eu acho que a tarefa de diálogo com a sociedade, a gente tem que ter muita consciência que ela pode virar uma tarefa de uma geração. Não é mais uma tarefa simples. Né? A gente está falando de várias frentes que estão reconhecendo a necessidade de que está mais claro o inimigo comum outra vez. E aí já está falando dessa frente sem medo, e frente popular, algumas frentes tentando criar mecanismos de confronto ainda nessa dinâmica da disputa do Estado. Né? O Estado em todas as suas vertentes, o judiciário, o legislativo, o executivo, que são muito importantes, mas que é uma luta muito árdua. Né? Eu já estava falando aqui, eu pensando que é um saquinho de maldades tão grande que está dentro do Congresso hoje, que é muito difícil confrontar todas as frentes de iniciativas conservadoras que estão lá presentes, em nome do que eu ironizaria, né, em nome de uma ideologia de número. Se eles inventarem ideologia de gênero, a gente poderia chamar que o que eles estão fazendo é ideologia de número.